Oi, gente! Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast da Rosanelli. Meu nome é Jéssica, sou psicóloga e devido ao mês de setembro, um mês de conscientização de prevenção ao suicídio, os episódios aqui desse mês estão sendo relacionados a essa causa. Mas isso não significa que ela deve acontecer somente nesse mês, mas sim, tem que ter a conscientização o ano inteiro. Mas as pessoas precisam conhecer. Então, no episódio anterior, eu falei sobre o que é o Setembro Amarelo e por que ele existe, a principal importância dele. E também falei sobre os principais sintomas da depressão, já que a depressão é uma das maiores causas que fazem com que o indivíduo cometa o ato, o suicídio. Então, eu quero proporcionar informações necessárias e de forma bem clara para você conseguir identificar tanto em você ou, se você notar em alguém, que você consiga aí buscar ajuda o quanto antes. E por isso, o episódio de hoje será sobre os tipos de depressão. Então, você precisa conhecer mais sobre isso. E para quem está me acompanhando aí pelo YouTube, tudo bem com vocês? Agora vocês conseguem me assistir também. Alguns episódios eu estou disponibilizando o vídeo para que fique mais acessível aí para todo mundo. Então vamos lá, Vamos aprender um pouco mais sobre isso. Então, um quadro de depressão, ele acaba limitando muito, o funcionamento da pessoa. Isso é refletido tanto no rendimento profissional, nos estudos, na vida social e principalmente no autocuidado. Então, até problemas físicos, como somatizações, a pessoa começa a sentir, começa a surgir. E muitas pessoas não conseguem reconhecer os motivos do seu humor deprimido e muitas das vezes não entendem o porquê de tanta angústia, de tanta tristeza, da onde que vem isso? Além disso, os sintomas, eles persistem por tempo indeterminado, até que alguma intervenção esteja feita. E muitas pessoas passam a acreditar que não há mais saída para isso. Tenta desesperadamente voltar. A pessoa tenta voltar para ser o que ela era, e por não saber ao certo o que levou a esse quadro, ela busca às vezes apoio no seu passado, tenta enxergar todos os momentos bons e felizes que viveu, mas também ela está sendo bombardeada o tempo inteiro por influências externas, das quais ela não dá conta. Então a sua mente ela entra em sofrimento antes mesmo que ela possa perceber. Então uma pessoa que sente, que tem a depressão, ela sente que tem alguma coisa fora dos eixos. A pessoa que tem depressão, ela sente, às vezes ela não sabe o que é, mas ela sente que tem alguma coisa ali fora dos eixos. Ela não sabe o que é, ou até sabe, mas ela não consegue assumir. E aí ela pensa que talvez no seu caso não tenha mais solução, ela não consegue ser mais feliz, ela tenta e deseja até sentir prazer na vida que levava, mas ela vê que não dá mais. Então, nessa primeira parte aqui do podcast, vamos entender um pouco sobre os tipos de depressão, e aí no próximo episódio eu quero fornecer informações de como podemos ter uma vida mais significativa e como não deixar a depressão, se instalar na sua vida, e se caso ela chegue, que você pode fazer aí o que for necessário para você conseguir se livrar, e fazer um bom tratamento para ter uma qualidade de vida melhor. Então vamos conhecer aí os tipos de depressão. Eu separei alguns tipos para você entender como que funciona, porque sempre tem dúvidas relacionadas a isso, Então a gente tem aí a depressão psicótica. Eu diria que ela é uma das mais sérias e preocupantes que existem, porque a pessoa ela passa a ter delírios e alucinações, delírios de perseguição ou sensação de que algo muito ruim está para acontecer. A pessoa ela acaba saindo da realidade. É um percentual aí de 10 a 15%, que acontece aí com as pessoas. São casos mais graves que requerem um tratamento muito mais rápido, muito mais incisivo
depressivo porque tem um componente, a pessoa ela sai da realidade. Uma pessoa que sofre de depressão psicótica, ela começa a acreditar em uma realidade que é só para ela e não para as outras pessoas. É uma realidade negativa. Ela começa a acreditar em coisas muito ruins. O auge é quando essa pessoa atinge a síndrome de Cotard, que fala que é a síndrome do cadáver ambulante. É um transtorno psicológico muito raro em que a pessoa acredita que ela está morta, né? Que partes ali do seu corpo desapareceram ou que seus órgãos estão apodrecendo. Por esse motivo, esta síndrome ela representa aí um elevado risco de autoagressão ou suicídio. A depressão psicótica faz com que a pessoa comece a ter muito delírio, né? Às vezes que ela está apodrecendo por dentro. Então, o tratamento ele tem que ser urgente, porque o índice de suicídio ele é alto. Até mesmo realizar uma intervenção mais séria, né? Para um possível internamento, porque a pessoa ela coloca a vida dela em muito risco, em um risco tremendo. Então, a depressão psicótica é o tipo mais grave de depressão. A pessoa ela começa a falar que o mundo está acabando, que a casa está cheia de bichos. Ela fala coisas que não existem. Ela sai da realidade. Então, ela pensa assim, minha casa está sendo tomada por bichos e eles vão me devorar. Coisas que estão totalmente fora da realidade. A depressão psicótica, ela chega a ser tão séria que algumas pessoas acham que o coração delas parou de bater ou que elas já estão mortas, né? Ou que é aquela síndrome que eu falei, que elas acham que estão apodrecendo por dentro. Ela sai totalmente da realidade. E isso é um perigo para ela mesma também e para as outras pessoas também que estão ao redor dela. Já a depressão atípica, ela tem alguns sintomas da depressão, como sono, apetite, mas ela acontece em pessoas mais jovens, né? Principalmente na adolescência, chegando aí no máximo aos 23 anos. Então a pessoa, ela dorme muito. E muito mesmo, né? Sem precisar tomar qualquer tipo de coisa que possa induzir ela a ter sono. Ela dorme 12, 14, 15, 16, 18, 20 horas. E, além disso, o apetite dela aumenta muito, além dela ter muito pensamento negativo. Então, é uma depressão que está em constante estudo também, porque é um tipo de depressão que não responde muito bem à medicação. Então, em o pouco tempo ali que a pessoa está acordada, ela come. E isso acontece mais na população jovem. Uma outra característica também dessa depressão é que os sintomas no final do dia é um humor muito mais sensível, irritável, então é uma depressão bem atípica mesmo. E aí tem a depressão que é o transtorno afetivo sazonal. É um tipo de depressão que a denominação é americana, né? TAS, e ela é muito característica em lugares como o norte dos Estados Unidos, o Canadá, Dinamarca, Noruega, Islândia. Então, durante o inverno, há pouca luz natural nesses locais. Então, o dia começa à tarde e já fica escuro de novo muito cedo, né? Lá pelas 14, 15 horas. E aí, a falta de sol afeta os indivíduos mais suscetíveis. E aí que se tornam bastante deprimidos durante as épocas de frio extremo. Depois a gente tem uma depressão que é a melancólica, né? Os maiores incômodos como a falta de energia, a tristeza absoluta, angústia, elas se agravam e ficam bem alarmantes, né? Outro traço dela é o fato de os sintomas serem piores logo de manhã, quando você acorda. E aí vão melhorando durante o dia. É o tipo mais fácil de ser identificada, mas não é rara. Então o indivíduo ele não deseja sair de casa, nem para se consultar com um especialista. Então por isso que é muito importante, tanto os amigos e familiares, eles precisam aí criar uma rede de suporte e dar toda a atenção necessária para essa pessoa. E aí a depressão pós-parto, né? Muitas mulheres sofrem com a depressão pós-parto. O que acontece? Acontece uma queda na produção de determinados hormônios logo após a gestação. E aí isso acaba virando um tormento ali para as mulheres e elas acabam desenvolvendo um pensamento de que elas são incapazes de cuidar da criança ou simplesmente elas não conseguem experimentar a alegria da maternidade.
maternidade, que é o que muitas mulheres também relatam, né? Que quando a criança nasce, é um amor ali que surge, parece que na hora, que não tem como explicar. Então, uma mulher que ela sofre de depressão pós-parto, ela pode ter esse pensamento de ser incapaz de cuidar da criança, também não consegue experimentar a alegria da maternidade. E aí, na sequência, logo aparece a culpa, e aí que deixa tudo pior e prolonga a doença pelos meses seguintes. Eu diria aí que a melhor forma para evitar que o transtorno alcance aí proporções muito destrutivas na vida dessa mãe, dessa mulher, é conversar aí com o seu médico, com a ginecologista e relatar qualquer tipo de sentimento estranho que apareça. Esses são os tipos de depressão. O quanto antes o tratamento for iniciado, melhora os resultados e aí não tem, acaba diminuindo o risco de recaídas. Normalmente a depressão ela pode ser vista como um estado de aprisionamento. Ou ela às vezes não sabe o que é aquilo, às vezes ela não consegue entender emocionalmente o porquê que ela está nessa condição. Por isso que é muito importante procurar ajuda. Na clínica, né, em saúde mental, principalmente nós profissionais que trabalhamos com isso, eu vejo que tem muitos relatos de pacientes deprimidos que não sabem por que estão nesse quadro. Alguns pacientes que eu tive relataram muito que parecia que não tinha motivo para eles estarem assim. Porque eles falavam assim, mas Jéssica, eu sempre era uma pessoa pra cima, alegre, eu tinha tudo que eu desejava. E aí, sem mais, sem menos, eu acabei não tendo mais ânimo pra nada, não consigo levantar da cama, tenho essa baixa autoestima, parece que nada tá bom, não tenho interesse nem energia de enfrentar aí atividades antes que eu tinha muito prazer. E, na verdade, o que essas pessoas não sabiam é que elas estavam já sendo afetadas durante o tempo, por suas escolhas, por acontecimentos recentes, perdas, frustrações, aonde elas acabaram de forma e que a entrada de um quadro depressivo pudesse se instalar na vida dessas pessoas. E por mais que tenha aparentado aí na cabeça, né, porque os pacientes chegam, mas surgiu assim do nada, de repente, não é que é de repente, a depressão ela não se deu de uma maneira aleatória. Mas ela já vinha aí tomando uma proporção, né? Foram acontecendo muitas coisas que foi desenvolvendo isso. Então, a depressão, ela não acontece de repente. Ela tem ali um motivo por trás. E aí, por isso que nós, psicólogos, estamos prontos para ajudar a pessoa que sofre de depressão. Porque eu falo que a terapia, ela permite que a pessoa reconheça o sentimento que está sugando todas as suas forças. Então, a terapia, ela possibilita que a pessoa enxergue e entender o que está por trás de todo esse medo, desse sofrimento. O porquê que ela, às vezes, não tem mais vontade de viver, porque a depressão, ela acaba encobrindo tudo. Então, às vezes, a pessoa, lá no fundo, ela tá com muita vontade de seguir em frente, mas a depressão acaba encobrindo tudo isso daí. É uma vontade encoberta por um sentimento do qual dificilmente a pessoa, às vezes, consegue se desfazer. Mas a terapia pode fornecer um outro caminho e ajudar a cuidar para que a pessoa tenha uma vida muito mais saudável. Então, nesse caso, se você escutou outro episódio, escutou esse, viu que tá sentindo que alguma coisa não tá bem, a sua vida não tá como antes, você tá sentindo que tá fora do eixo, se sentindo mal, se sentindo, parece que tudo tá dando errado, que você sempre vive nesse estado de tristeza profunda, procure um profissional, não deixe as coisas se agravarem. Peça ajuda se for possível. E se você conhece assim, tenta dar uma orientação, tenta criar uma rede de apoio, mostrar para essa pessoa que ela precisa de ajuda o quanto antes. O que eu gostaria de pedir para vocês é que compartilhasse esse episódio para que chegasse a outras pessoas, para elas terem informações e também, caso elas estão passando por isso, que elas consigam pedir ajuda o quanto antes. E que consigam ter uma vida muito mais saudável emocionalmente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio.